No vídeo de hoje eu vou contar alguns milagres que Deus fez na minha vida. São bem curtinhos esses testemunhos, por isso que eu resolvi reuni-los em um vídeo só. E que eu recebi pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus. Pois só porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, crer que temos esperança nessa vida e que podemos receber aquilo que pedimos a Deus, pois em nós não há merecimento algum. Então, o primeiro milagre foi em relação a meu estudo. Eu estudava bastante, sempre estudei muito. Mas quando ia fazer as provas, não me saía muito bem. Acho que eu ficava nervosa, não sei o que acontecia. Mas não me saía bem, ficava numa colocação distante. Algumas vezes, quando era concurso, não passava. Passava sim entre os classificados, mas não dentro do número de convocados, dentro do número de vagas. E também vestibular, a mesma coisa. Aí eu resolvi orar a Deus sobre isso. Falei até assim, informalmente, não foi uma coisa assim, eu quero isso muito. Mas foi assim, coisa que a gente conversa com Deus. Eu falei para Deus que eu estudava muito, mas que nunca passava em primeiro lugar nas coisas, era sempre uma colocação muito distante. E que eu queria alguma vez na vida passar em primeiro lugar em alguma coisa. E Deus ouviu a minha oração. Com a nota na primeira vez com a nota do Enem, eu entrei na faculdade, era uma faculdade pública aqui do estado, federal, mas aqui do estado onde eu moro, e eu passei em primeiro lugar. E quando nós nos mudamos, que eu fui fazer outra faculdade nesse local, eu passei novamente, fiz vestibular sem estudar, porque nós chegamos lá em final de outubro, início de novembro, e o vestibular, se não me falha a memória, foi em janeiro. Eu até tentei dar uma revisada, ler algumas coisas, mas não deu tempo de ver muita coisa não. E eu passei também em primeiro lugar nesse vestibular. E eu agradeci muito a Deus, lógico, porque eu sabia que tinha sido um milagre dele na minha vida. O outro milagre foi após o testemunho que eu contei, que eu adoeci por causa do estresse do trabalho. E eu estava muito, muito sem condições de concentração, de nada. Eu estudava, mas não aprendia. Não memorizava as coisas que eu estudava. E eu chegava na hora da prova e dizia: Senhor, eu estudei, eu fiz a minha parte. Me faz lembrar, me faz acertar, ainda que eu não lembre, porque eu não sabia do que estava na prova. Algumas coisas eu até sabia, era como se as coisas que eu tivesse aprendido há muito tempo antes disso acontecer, tivesse fixado na minha memória. Mas as coisas mais recentes eu não estava conseguindo lembrar de quase nada. E minha mente estava tão cansada, estressada, que até o meu número de telefone, que eu já tinha memorizado, às vezes eu não reconhecia. Quando alguém dizia para mim, numa situação que eu fui marcar uma consulta médica, a pessoa me disse o número de telefone e eu não reconheci, disse que não era aquele, e repeti para a pessoa o número e ela disse que era aquele número mesmo. E não conseguia fazer cálculo também de cabeça, cálculos simples. Eu estava muito, muito cansada e estressada realmente, e doente física e emocionalmente, como eu expliquei no outro vídeo. E nessas situações em que eu pedi a Deus, nessa prova específica que eu orei dessa forma, eu tirei 10 na prova. Outra prova também que eu estava muito preocupada, que era a prova de escrever, de dissertar a respeito do tema, que era uma prova prática. E eu mais uma vez pedia, sempre pedindo a Deus ajuda, porque eu não estava em condições, não estava memorizando, lembrando bem das coisas. E eu me saí tão bem na prova pela graça de Deus, que o professor usou a minha prova como espelho de correção. Nessa aula, inclusive, eu faltei, porque nessa época eu estava indo uma aula sim, outra não, para poder ficar mais tempo com a minha filha. E na outra aula da semana seguinte, algumas pessoas da turma vieram me cumprimentar e
falar que o professor tinha comentado muito da minha prova, que tinha sido muito, muito boa. E nessa prova eu também tirei 10. E tudo por milagre de Deus, porque só Ele sabe como eu estava sem concentração. E nessa época também eu tive que fazer o TCC e eu estava totalmente sem ideia do que escrever. E eu decidi fazer um jejum específico para isso. E nesse dia que eu fiz o jejum, eu fiquei pedindo a Deus para Ele me iluminar, me dizer o tema que eu deveria escolher. Porque eu não estava com concentração, não estava com ideias. Antes eu tinha uma mente muito criativa, muito, assim, fértil para as ideias. Às vezes, antes mesmo dessa época do TCC, eu já tinha tido várias ideias de coisas que eu gostaria de escrever. Só que tudo se perdeu, assim, nessa época. Eu fiquei com a mente muito cansada. E Deus me deu a ideia do tema. E comecei a escrever pela graça de Deus. Comecei, era mais assim, tipo citação, e colocava um pouco da minha opinião. Mas Deus me deu discernimento para organizar o tema, né? Introdução, os conceitos iniciais, o desenvolvimento, a conclusão. De tal forma que na hora da banca, uma das professoras fez muitos elogios. Eu fiquei até desconcertada de tanto elogio que ela fez. Disse que meu nível era muito elevado, que ela não tinha visto um TCC tão bem escrito nessa época que ela era professora na faculdade. E, gente, em nome de Jesus, isso foi um milagre, porque Deus sabe como estava a minha mente nessa época. Não foi mérito meu, foi totalmente mérito de Deus. E que isso seja para honra e glória dele. Mas enfim, eu tirei 10 também no TCC, para honra e glória de Deus. E o último testemunho que eu tenho também é que eu sempre dizia, quando eu trabalhava, até algumas pessoas do trabalho diziam que eu devia tirar licença e estudar para outra coisa, porque aquele trabalho era muito estressante, que se eu tinha condições de fazer isso, eu deveria fazer. Inclusive, uma dessas vezes eu cheguei a dizer que eu iria fazer isso quando terminasse a faculdade, porque quando eu terminasse eu ia poder fazer concurso, estudar para concurso do nível superior, que naquele momento não era interessante para mim tirar licença, né, já que eu iria fazer outros concursos para nível médio e o salário seria basicamente o mesmo. E eu tinha esse pensamento, mas tinha até esquecido. E quando eu terminei a, a faculdade, foi terminando em um mês e entrando de licença sem vencimentos no mês seguinte. Eu até tinha esquecido que tinha planejado fazer isso, mas Deus organizou tudo para que nesse período eu conseguisse a licença e que ela fosse deferida, porque também não é fácil ter o deferimento da licença sem vencimento. E mais um testemunho que eu lembrei agora, que eu vou tentar contar rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Que logo quando eu esqueci de contar no vídeo que eu falei sobre como eu adoeci. E logo quando aconteceu aquele incidente que nós voltamos para nossa cidade de origem e eu pedi mudança de lotação de volta para cá no trabalho. Eu estava de licença médica, mesmo assim eu pedi. E quando eu passei pela perícia, eles disseram que iam colocar o resultado no sistema. E quando eu olhei em casa, estava indeferido a mudança de lotação. E eu disse: Senhor, eu não sei o que fazer. Tá nas tuas mãos, porque tu sabes que eu não tenho, assim, né, condições de continuar naquele local. E até eu sabia que era da vontade de Deus que nós tivéssemos voltado. Então eu sabia que iria ficar do jeito que Ele queria que ficasse. E naquele dia, meu esposo tinha tido uma notícia boa, porque ele, nesse trabalho novo que ele passou, no novo concurso, ele tinha ficado numa lotação que as pessoas tinham dito para ele que era muito ruim mesmo.
E ele fez um pacto com Deus de dar determinada oferta se Deus fizesse a lotação dele mudar. E no dia seguinte, eu não lembro bem se foi no dia seguinte, alguns dias depois, mas antes do final de semana, disseram para ele que a lotação dele não seria mais aquela, seria outra. Que de uma hora para outra a pessoa que designava os locais tinha mudado de ideia. E aí nesse dia eu orei, né? No dia que eu vi o resultado da perícia, pedindo a Deus que assim como ele mudou a lotação do meu esposo de uma hora para outra, ele podia mudar também o resultado da perícia para mim, para que eu pudesse voltar para a lotação aqui onde nós moramos atualmente. E eu fui olhar de novo o sistema e, para honra e glória de Deus, estava lá deferido. Tinha mudado realmente o resultado. E eu nem acreditei quando eu olhei, né? Contei pro meu esposo, para algumas pessoas da família. E soube mais uma vez que foi a mão de Deus guiando as nossas vidas. E o que eu tenho para dizer, para concluir, é que em muitas situações as coisas às vezes não acontecem como a gente esperava, mas Deus sempre tem o melhor para nossa vida. Ele, se você não passou em alguma coisa, em um concurso, em um vestibular, não se entristeça, porque Deus, ele tem sempre o melhor. Ele tem o lugar certo para nós, para nossa vida, o lugar que nós deveremos estar para fazer a vontade dele. E o que nós devemos pedir a ele é sabedoria. Sabedoria para entender os planos dele, sabedoria para aceitar a vontade dele. E também devemos sempre buscar a ele em primeiro lugar, pois como ele promete na Bíblia, se nós fizermos isso, todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Até essas coisas simples que eu contei, que para algumas pessoas pode parecer insignificante, mas que para mim foram importantes de ver como Deus se importa conosco, né? Até em coisas que não são essenciais na nossa vida, não são questão de alimentação, de saúde, são coisas tipo desejos do nosso coração e Deus atende com tanto amor, com tanta misericórdia. Que é isso então. Desejo que Deus abençoe a vida de vocês, que demonstre todo o amor, todo o carinho dele na sua vida, todo o cuidado dele, assim como ele demonstrou na minha vida. E que esse vídeo possa edificar a sua fé, fazer com que você fique cada dia mais perto de Deus, buscando a ele sempre em primeiro lugar.